Para lidar com a realidade digital de uma sociedade em rede, é necessário que o Estado e a administração tornem-se flexíveis, dinâmicos e interativos, e que se estimule o uso de novas ferramentas tecnológicas. Nesse sentido, surge a inteligência artificial, como um sistema que pode reproduzir o pensamento humano e que possui capacidade para processar informação e solucionar problemas com foco em objetivos. Em 2018, o governo brasileiro publicou a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, conhecida como e-Digital. Nela, a inteligência artificial é trazida como parte de uma estrutura produtiva e como algo que exigirá capacidade de inovação institucional do Estado. Em 2020, lançou a Estratégia de Governo Digital para o período de 2020 a 2022, que traz no Objetivo 8, Iniciativa 8.2, a implementação de recursos de inteligência artificial em, no mínimo, 12 serviços públicos federais até 2022. O uso da inteligência artificial poderá otimizar o fluxo de dados e informações disponíveis para as administrações e resolver questões que anteriormente exigiam várias etapas, procedimentos e fases, ou que nem eram resolvidos. Por exemplo, o Sistema Único de Saúde, o SUS, instituiu o programa Conecte SUS, o qual utiliza inteligência artificial para possibilitar ao cidadão saber a sua trajetória no SUS a partir de uma rede nacional de dados que permitirá o acesso aos perfis de qualquer usuário através de um banco online, onde estarão disponíveis todos os procedimentos e recursos utilizados por esses pacientes. Com isso, serão estabelecidos parâmetros nos atendimentos que agilizarão as filas de espera e auxiliarão na distribuição de recursos estaduais e municipais de forma mais inteligente. Há quem considere como desafio mais complexo e indispensável dos próximos anos tornar a inteligência artificial compatível com os direitos humanos, sobretudo no aspecto relativo à garantia da intervenção humana nas decisões ou previsões de algoritmos inteligentes e no relativo à quantidade necessária dessa intervenção para que o resultado do processamento de informações e dados seja legítimo, respeitoso e promova a efetividade dos direitos das pessoas. Nesse cenário, surge a necessidade de um regime jurídico próprio para esse novo ambiente digital, que permita a sustentabilidade, o desenvolvimento, a igualdade, o direito ao futuro, a dignidade e a não exclusão. Incumbe, desse modo, ao direito administrativo entrar profundamente nessa discussão, visto que é seu papel combater o abuso de poder, a assimetria de informação, o uso de dados pelo Estado, entre outros. Especificamente sobre a utilização de inteligência artificial pela administração pública brasileira, sua incorporação é inevitável, tendo em vista, inclusive, as estratégias já traçadas pelo governo. Nessa perspectiva, surge a necessidade de se investigar a tomada de decisões públicas pela via da inteligência artificial, sobretudo quanto à prática de atos administrativos, seus limites e desafios. Dentro disso, surgem alguns questionamentos, como os que seguem. Pode um sistema que utiliza IA praticar atos administrativos autonomamente? Se sim, quais tipos de atos? Somente os vinculados ou também os discricionários? Quais seriam os limites dessa discricionariedade? Em quais campos decisórios poderia a IA atuar? Organização, controle? Haveria a possibilidade de revisão desses atos com posterior convalidação caso necessário? Haveria a necessidade de uma supervisão ou a IA teria autonomia suficiente para agir sozinha? Poderia-se utilizar como técnica de aprendizado o Deep Learning ou somente o Machine Learning? Como assegurar que os direitos fundamentais dos cidadãos serão respeitados, promovidos e protegidos nesse novo ambiente de tomada de decisão? Em sede de responsabilidade civil extracontratual, a ação de regresso se voltaria contra quem? O programador, o servidor público responsável pela máquina, uma terceira pessoa? Assim, a pesquisa a ser desenvolvida busca responder esses questionamentos
e pretende confirmar ou não a hipótese de que a inteligência artificial no contexto da administração pública é sujeito capaz de praticar atos administrativos, devendo ser reconhecida como agente público, sendo, contudo, necessário o estabelecimento de parâmetros próprios para suas decisões discricionárias.